10 pontualmente, vamos começar a falar então de escolhas. E se você está aqui assistindo, é uma escolha, né? Esse é o ponto. A grande questão é que quantas escolhas a gente não faz, né? São 7h10 da noite e eu queria que você já começasse pensando assim. Desde que você acordou hoje até agora, quantas escolhas você fez? Quantas decisões você tomou? E a resposta para isso é que é bastante. Seria muito difícil a gente fazer uma lista com todas essas questões, colocar isso no papel, seria extremamente difícil, porque são muitos pontos, né, que a gente precisa considerar, que são escolhas, que são decisões. Praticamente o tempo inteiro a gente está fazendo isso. E aí começa o problema. Veja, cada vez que você tem que tomar uma decisão, que fazer uma escolha, você ocupa boa parte da tua mente com o foco naquilo para você poder meio que pesar, né, prós e contras e aí tomar a decisão. Por menor que seja a decisão, esse recurso que é a tua mente, ele está envolvido no processo. Então, por menor que seja a decisão, não importa se é uma decisão simples, né, eu vou ali, não vou e tal, a tua mente ela vai focar naquilo. E aí imagina que várias dessas decisões vão se sobrepondo, várias coisas vão acontecendo e você vai tendo que tomar essas decisões frequentemente. Então, o acúmulo disso é que faz justamente você se estressar. Porque a decisão, a escolha em si, é um momento estressante. Né? A decisão, a escolha, ela realmente faz com que a gente tenha que colocar energia naquilo e isso pode ser um momento estressante. Então imagina vários desses momentos ao longo do seu dia, como é que isso fica. Olha o Vitor aí. Tudo bom, Vitão? Como é que tá? Aninha também, chegando por aqui, Patrícia, show. Enquanto o pessoal vai entrando, né, a gente vai aprofundando no assunto, que conforme então você vai somando esses pontos, né, somando esses momentos de decisão, você pode viver momentos de mais estresse, porque aquilo vai se somando mesmo, né, como se fosse empilhando esses momentos. Então imagina que quanto mais profunda for a decisão para você, mais estresse ela tem. Mas mesmo uma decisão super simples, mínima, ela tem essa carga. E aí tem uma questão que o Cassim, ele fez uma pergunta, né, na verdade um comentário, a respeito de prioridades, que tem exatamente a ver com esse ponto. O Cassim comentou o seguinte, que ele ouviu falar uma vez que não existem prioridades, que prioridade é uma coisa só. E o que isso tem a ver com decisões e escolhas? É que, frente a todo o universo de coisas que a gente precisa decidir e escolher, a gente tem que escolher qual é a primeira coisa que a gente vai abordar. Né? E essa é a nossa prioridade. Você pode pensar em prioridade na sua vida, mas eu estou falando aqui de uma coisa mais momentânea, mais pontual. Qual seria a prioridade do teu momento presente? Então, se você está aqui agora assistindo esse vídeo ao vivo, esta é a sua prioridade. Você, de alguma forma, fez uma escolha para que este fosse, né, o ponto que você vai executar no momento presente, que é assistir esse vídeo. Do mesmo jeito que eu, neste momento, a minha prioridade é estar aqui fazendo esta live. Né? Então, essa prioridade é o topo do ranking da minha lista de coisas que eu tenho para fazer, da lista de decisões e escolhas que eu tenho que executar, que eu tenho que tomar. Né? Então, como o Cassim comentou, realmente não existem prioridades, é só prioridade. Aí você pode falar, Rodrigo, mas dentre, sei lá, 100 coisas na minha vida, tem 5 que são mais prioridade do que as outras. Mas ainda assim, dentro desse micro-universo de 5 coisas, qual é a primeira? Essa é a prioridade. Aí, depois dessa, qual é a segunda? Que aí vai passar a ser a prioridade quando a primeira já não estiver mais presente, né? Ou quando você tomar conta da primeira. E assim sucessivamente. Então, quando você pensar em prioridades, é legal você pensar em prioridade no singular e numa sequência, onde uma coisa após a outra você vai executando. Isso está diretamente ligado à questão das escolhas, porque no mundo que a gente vive hoje, com tanta coisa, tantas opções, muitas vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente quer. E aí a prioridade nos ajuda a fazer as coisas na ordem certa. Fazer as coisas de um jeito que, uma vez que a gente fez uma depois da outra, mesmo que não dê tempo de fazer tudo, a gente se sente bem. Aquele nível de estresse acaba diminuindo. Por quê? Porque você simplesmente fez as coisas na ordem certa. Aquele dia em que chega no final e você sente que não fez nada, na verdade você fez um monte de coisa, mas provavelmente você não trabalhou na ordem certa de prioridade. E aí isso faz com que você tenha a sensação de que você não fez nada, porque na verdade aquilo que você deveria ter feito, a sua real prioridade, ela não foi coberta. Tá? Então, a respeito de prioridade, que o Cassim comentou e perguntou pra gente, tem a ver com isso. Eu preciso saber qual é o ponto que eu devo focar neste momento. Qual é a minha prioridade neste momento? Porque isso me ajuda a tomar a decisão, isso me ajuda a escolher. Agora, o que mais me ajuda nesse processo de tomada de decisão e de escolha? Uma seguinte coisa, informação. Para eu tomar uma boa decisão, eu preciso embasar essa decisão.
Para eu fazer a escolha em paz, eu preciso embasar essa escolha. E como é que eu faço isso? Através da busca de informações. Quanto mais informações eu tiver, maior a chance de eu ter um embasamento bem concreto, bem, digamos assim, que eu me sinta contente com esse embasamento, né? Porque é uma coisa muito pessoal. Cada pessoa vai determinar a quantidade de informações necessárias para que se sinta bem com determinada decisão. Claro que quanto mais impactante for a decisão, mais informações você deve buscar, mais coisas você tem que saber a respeito disso. Mas é natural que a busca de informações faça parte da tomada de decisão. É natural que faça parte, mas muitas vezes a gente não presta atenção nisso. O que eu quero dizer? Às vezes você vai tomar uma decisão e você fica tomando essa decisão sem buscar as informações mais relevantes para o teu momento. Sem buscar as informações que vão fazer a diferença para o teu momento. Então veja, você tem uma decisão importante para tomar e você não para pensar quais informações vão te ajudar a tomar essa decisão. Isso pode ser um problema. Isso pode fazer com que você não encontre as informações relevantes. Então, muitas vezes você vai tomar a decisão e você não sente segurança nisso. Então, sempre que você não sentir segurança, cuidado, porque pode estar faltando informações. A verdade é que, uma vez que você deu esses passos anteriores e buscou as informações pertinentes, vai ficar muito mais fácil você tomar a decisão. Porque, na verdade, essas informações elas vão ser base para a tua escolha, né? Para a tua decisão. Então, esse é um ponto fundamental. O que eu quero dizer, então, é que antes de decidir, você deve planejar essa busca de informação. Sempre que você tiver uma decisão mais complexa para tomar, né, uma escolha para fazer na tua vida, é legal você dar um passo para trás e pensar assim, que informações eu preciso encontrar, né, e aonde estão essas informações para me ajudar a tomar essa decisão. Às vezes essas informações estão em pesquisas que você vai fazer sozinho, sozinha, e às vezes essas informações estão com outras pessoas. Você vai conversar com pessoas que de repente têm esse conhecimento ou têm essas informações. A ideia é que você faça essa busca para realmente colecionar mesmo essas informações, montar meio que, entre aspas, um dossiê, né, de informações para que você possa tomar a sua decisão. O que acontece nesse processo, naturalmente, é que essas informações vão te dar alguns cenários possíveis. Então imagina, eu quero decidir se eu mudo de carreira ou não. Um exemplo clássico que muita gente está pensando hoje. Você vai buscar informações que vão te apresentar cenários possíveis, do tipo continuar na tua carreira, somente mudar de empresa, ou mudar completamente de carreira, né? Buscar outra profissão. Então você vai começar a construir cenários possíveis. Isso é muito legal. O grande ponto é que você precisa trazer justiça para essa construção de cenário. Por que eu falo isso? Porque veja bem, não importa se a decisão que você tem que tomar é pequena, que a escolha que você tem que fazer é mínima, ou uma grande escolha, no fundo, você já tem uma escolha. Você pode reparar, você pode decidir qualquer coisa. No fundo, se você tivesse que decidir agora, escolher agora, qual seria a sua resposta? Essa é a decisão e a escolha que já está intimamente tomada. Na hora que você vai buscar as informações, você vai encontrar informações que satisfaçam essa decisão já tomada inconscientemente, ou seja, essas informações elas podem corroborar com a decisão que você inconscientemente já tomou, e aí você se sente bem, você fala, eu acho que eu estou no caminho certo. Ou você pode começar a encontrar informações que começam a desafiar essa decisão que inconscientemente você já tomou. Eu chamo essa decisão inconsciente de vontade. Sabe, você está com vontade de fazer, mas você ainda não tomou a decisão de fazer, você ainda não escolheu fazer. E aí sempre que você encontra informações que te ajudam a fazer aquilo, você acha legal. Mas de repente, se você encontra informações que não te ajudam, você pode boicotar essas informações. O contrário também é verdade. Eu quero muito fazer uma coisa, mas eu estou com medo daquilo. Então, informações que me barram, eu pego como muito verdadeiras, como válidas. Mas informações que me impulsionam, eu rejeito. Porque, na verdade, eu estou com medo de fazer aquela escolha, estou com medo de de tomar aquela decisão. Então, o ponto aqui é você meio que se abster do julgamento e começar a coletar informações de forma neutra. Você simplesmente monta cenários de forma neutra e equilibrados. Ou seja, quando você for comparar a opção 1 com a opção 2, você tem que ter a mesma quantidade de informações ou a mesma qualidade de informações para você poder tomar a sua decisão. Isso vai te ajudar, mas vai te ajudar muito a ter firmeza na sua decisão. Então, é você meio que montar esses cenários sem julgamento. Sem você, de repente, ficar, caramba, isso aqui eu não vou aprofundar tanto. Não, aprofunda também. Né? Mesmo que ele não pareça tão legal, que você não goste, se é um cenário que apareceu, você aprofunda nele. E aí, então, o que eu estou dizendo é que a gente tem que ter cuidado com as preferências. Porque conforme essas opções vão aparecendo, e até a Paty, né, do Cristo Realidade falou sobre isso, né, como é que a gente pode movimentar opções diferentes. Veja só, o que a Paty trouxe foi, quando eu tenho duas boas opções,
O que eu tenho que fazer? E eu joguei para ela, na verdade. E quando tem mais, né? Essa é a questão. Às vezes todas as opções parecem boas. Então eu preciso ter cuidado com as preferências e muitas vezes eu prefiro todos os pontos e isso pode me levar a uma estagnação. Pode fazer com que simplesmente eu não saia do lugar. E aí você simplesmente não avança, né? Você não cria nada, você não avança com aquilo. Então o ponto é, você faz essa análise de cenários, né? Desenha os cenários, tenta se isentar realmente de preferências e aí você começa a explorar essas opções. E o que eu chamo de explorar as opções? Veja bem, você tem que tomar uma decisão, você tem que fazer uma escolha, mas só levantar informação às vezes não é suficiente. Você precisa dar um passo além, que é começar a experimentar as suas opções. O que é experimentar as opções? É testar. É de repente pegar uma microparte daquela opção e se ver fazendo aquilo. Testar um pouco mais aquilo na sua vida, para você inclusive coletar uma parte de informações que você não encontra fora, você vai encontrar dentro, você vai encontrar executando. Então essa é uma parte de teste, o teste vai te ajudar a explorar essas opções. E a outra questão é agrupar as opções. Então imagina que às vezes eu tenho 4 opções de escolha, mas será que não dá para eu agrupar 2, 3 ou até mesmo as 4 coisas em uma, para que eu não tenha que escolher? Aí eu simplesmente faço uma estratégia, na verdade, para não ter que escolher, porque na verdade eu vou fazer tudo. Essa é uma postura que é uma mudança de mindset mesmo. Ao invés de eu fazer uma coisa ou outra, eu penso em fazer uma coisa e outra. Eu penso em somar as opções. É claro que nesse processo, quando eu começo a juntar 2, 3, 4 opções, algumas coisinhas vão ficando de fora, mas provavelmente são aquelas coisinhas que não são tão importantes para você. Então, no momento em que você está fazendo essa junção, vai ficar claro o que dá para você abrir mão e o que realmente você vai contemplar nessa nova opção, vamos dizer assim, que está se formando. Então, essa é uma coisa muito válida, né? Você testar as opções diferentes ou então começar a agrupar as opções. Muitas vezes, algo que você nem imaginou, que você nem pensou antes, nasce desse processo, né, de você agrupar. Então, pessoal, quando a gente fala de decisão e escolha, muitas vezes a gente traz um certo peso para isso e a gente muitas vezes não gosta de decidir, não gosta de tomar decisões. Tem gente que gosta, mas muitas vezes, principalmente com uma decisão que vai impactar mais a nossa vida, nossos resultados, a gente evita tomar essa decisão. E o que eu estou dizendo aqui é que é muito importante a gente encarar esse processo realmente, né, como ele é, e aprofundar nesse processo. Então, a busca de informações, construção de cenário, teste e agrupamento faz com que eu aprofunde e vá descobrindo essa jornada, descobrindo esse processo. Com isso, quando chega no momento de eu realmente tomar a decisão, né, de eu dizer, putz, será que eu vou por aqui? Será que eu vou por ali? O que será que eu vou fazer? Quando eu chegar neste momento, eu vou estar muito mais embasado. Praticamente aí, tem uma grande chance, né, da decisão já estar tomada, de você sentir dentro de si que a decisão já está tomada. Porque você vai sentir que aquele caminho é o melhor caminho, porque você construiu essa decisão e não simplesmente tomou. Muitas vezes na minha vida eu já senti como se eu tivesse que ter tomar uma decisão meio que adivinhando, né? E não é isso que é escolha, né? Pode ser, eu posso escolher dessa forma, mas é meio que na sorte. Será? Eu gosto de evitar o será. Eu gosto de saber qual é a condição que está dentro do será. E isso só vem se eu investigar, se eu aprofundar. Isso serve tanto para a minha vida pessoal quanto para a minha vida profissional. É a busca de informações relevantes que vão meio que desmistificar esse será. E aí, de repente, você pode falar assim, mas Rodrigo, tem algumas decisões que têm um impacto muito forte, né? Que tem um impacto muito grande, inclusive em outras pessoas. Para essas decisões, o que geralmente eu faço quando envolve, né, quando acontece comigo? Eu tento envolver essas outras pessoas na minha tomada de decisão. Nem sempre isso é possível. Porque às vezes tem uma carga emocional envolvida, outra pessoa não quer participar do processo. E é claro que isso vai acabar aumentando a dificuldade, né? Vai acabar deixando o processo um pouco mais difícil. Mas às vezes é possível sim. É só a gente quebrar essa barreira, começar a envolver a outra pessoa, trazer as outras pessoas para a discussão. Isso é fantástico quando a gente, por exemplo, fala de uma situação de liderança, de uma equipe. O que as pessoas mais querem hoje em dia nas empresas, né, é ter autonomia, ter novos desafios, é participar, é se sentir pertencentes. E que os líderes muitas vezes querem é que as pessoas estejam mais preparadas, né, que elas tenham condições de absorver mais funções, fazer mais coisas. Quando você então começa a envolver tua equipe, teu time no processo de decisão, automaticamente você está provocando esse desenvolvimento da equipe. As pessoas estão se desenvolvendo. Por quê? Porque elas vão ter que buscar informação, desenhar cenário, discutir possibilidades, independente do nível de consciência que ela tem a respeito daquele problema. Às vezes ela está começando a desenvolver expertise e habilidade para resolver aquele problema. Porém, participar faz com que ela se desenvolva.
Então, sempre que eu faço algum treinamento de liderança, eu falo isso para os líderes, né? Eu envolver a equipe no processo de tomada de decisão. Por quê? Porque eu tenho mais braço, inclusive, para coletar as informações que vão ser pertinentes, que vão me ajudar a embasar essa decisão. Então, para esses cenários que envolvem outras pessoas, procurem envolver essas outras pessoas. Porque às vezes a gente não fala sobre isso, mas o outro também está pensando, também está tentando tomar essa decisão sozinho. Eu vejo, por exemplo, no meu casamento com a Gi. Poxa, se eu tomar uma decisão sozinho, isso vai impactá-la diretamente. E com toda certeza ela gostaria de participar dessa decisão e vice-versa. Então é nesses momentos que a gente pode se envolver para poder realmente falar disso, né? E aí aprofundar na decisão. Uma outra questão a respeito de decisões e escolhas é que, no fim das contas, a decisão e a escolha é sua. Isso é uma coisa que não dá para a gente terceirizar. Porque, veja, se eu pego uma decisão minha e eu terceirizo para outra pessoa, no sentido de, nesta troca, né, eu conversei com o outro e eu começo a dizer que porque o outro me disse aquilo, ou porque o outro trouxe aquelas informações, então por conta disso eu tomei essa decisão, isso pode ser um baita de um problema. Simplesmente porque o outro não consegue fazer as coisas por mim. Não consegue se responsabilizar por mim. Então, a autorresponsabilidade está diretamente ligada ao processo de decisão e escolha. No fim das contas, a escolha é minha. E essa é uma questão que, às vezes, a gente cai na armadilha de fugir, né? A gente começa a justificar por que é que a gente tomou ou não tomou uma decisão. Cuidado se essa justificativa estiver centrada na outra pessoa. É importante que a justificativa esteja sempre centrada em você. No fim das contas, ela pode envolver o outro, mas é muito legal que no fim das contas você fale: eu tomei essa decisão, ou eu tomei a decisão de não fazer isso porque eu, Rodrigo, tomei realmente essa decisão. Eu analisei os cenários. Então, eu considero o outro, mas eu que tenho que assumir a responsabilidade por conta disso, né? E aí o Vitor está perguntando aqui, né, no caso das decisões mais difíceis, né, como desligamento, apontar erros, eu sinto que esse tipo de decisão difícil se enquadra naquela coisa que imediatamente você já sabe qual é a escolha, qual é a decisão. O que você precisa é buscar as informações necessárias para embasar essa decisão. Então imagina que eu tenho alguém na minha equipe que está errando pra caramba, né, e eu tenho que tomar a decisão se eu vou conversar com essa pessoa ou não. A decisão já está tomada, eu preciso conversar com ela, porque se é uma pessoa da minha equipe, eu sou o único que pode apoiar essa pessoa e apontar isso para ela, né? E aí eu vou fazer isso até um certo tempo. Inclusive, essa pergunta do Vitor é muito pertinente, porque muitas vezes uma decisão leva a outra. Imagina o seguinte, nesse caso da equipe, alguém está cometendo vários erros e eu tomo a decisão de, nesse momento, desenvolver essa pessoa da minha equipe. Se eu não colocar um prazo para esses resultados aparecerem, essa decisão pode se provar errada. Mas na verdade ela não é errada. A grande questão é não colocar o prazo. Porque imagina que eu vou desenvolver essa pessoa por 10 anos. Não temos esse tempo. Agora, se eu tomo a decisão de desenvolver essa pessoa por 2 meses, e aí nesses 2 meses eu vou fazendo, eu vou mensurando, na verdade, né, os resultados, a evolução dessa pessoa, isso vai me ajudar, daqui 2 meses, tomar uma nova decisão. Embasada nesse novo cenário, ou seja, nestas novas informações que eu vou coletando ao longo desses 2 meses. E aí talvez daqui 2 meses eu realmente demita essa pessoa, eu faça um desligamento. Mas esse desligamento vai ser muito mais efetivo, porque eu coletei as informações nesse tempo. Então é um belo exemplo de uma decisão que eu tomo agora, mas que daqui a pouco eu vou ter que tomar outra decisão. Veja, a vida é meio que assim, né? Você não toma uma decisão e ela serve para o resto da sua vida. Não é assim. O tempo inteiro você vai sendo convidado a avaliar esse processo. Eu vejo isso nas carreiras, nos relacionamentos, né? Cada vez mais eu sinto que a gente tem que avaliar praticamente diariamente se aquilo ainda faz sentido para a gente. Não existe eu entrar, por exemplo, numa empresa, numa profissão hoje e dizer: nossa, eu encontrei isso para a minha vida. Nesse momento é isso, mas será que daqui a 1 ano ainda vai ser assim? Talvez daqui a 1 ano eu tenha que me questionar. Quem conhece a minha história sabe, eu vinha fazendo uma carreira de projetos e marketing, fiquei 9 anos nessa carreira, de repente eu conheci uma outra carreira que me fez mudar de rumo. E foi uma mudança muito rápida, né? Eu conheci coaching em 2012, pedi demissão e abri uma empresa, né? Então, o grande ponto é que foi uma ruptura muito forte. Eu jamais imaginaria fazer isso antes, mas novas informações apareceram. E é isso que acontece. Hoje eu trabalho com isso, trabalho com treinamentos, consultoria, mentoria. Daqui a pouco eu posso mudar esse processo de novo. Novas informações vão aparecer que vão me fazer mudar. Então, decisões intimamente relacionadas a mim, né, ao meu negócio, à minha vida, mas isso também acontece com as decisões em relação às outras pessoas que convivem comigo, ao meu casamento, ao meu trabalho, à minha equipe, quem quer que seja, né? Então, essa questão de decisão
que envolve os outros e qualquer tipo de decisão está muito pautada naquela história de informações. As informações que eu tenho hoje não são as mesmas que eu vou ter amanhã. Então, o tempo inteiro eu tenho que ir tomando as decisões. Um último comentário sobre essa questão que o Vitor trouxe, né, de decisão difícil. Eu acho importante a gente ter o cuidado de não colocar um peso na decisão além do que ela é. Porque toda decisão pode ser difícil e toda decisão pode ser fácil. Depende muito de como você encara aquele processo, né? A grande questão é que a decisão por si só, ela é um processo simples. Você vai encontrar as opções e vai ter que escolher uma delas. Ah, mas se eu escolher uma dessas opções, quer dizer que é para sempre assim? Não necessariamente, porque escolher um caminho te dá mais informações para ver se você continua naquele caminho, se você corrige ele, se você volta, né? E de repente você pode voltar atrás e mudar tudo. Tudo bem que aí a gente já está entrando numa questão que mexe com as nossas emoções, né? A gente mudar de ideia, muitas vezes a gente se firma na ideia anterior e fala, não, agora que eu disse que eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso até o final. Eu até tenho uma história com a minha esposa, com a Gi. Uma vez a gente estava fazendo um curso, que a gente fez um jejum muito grande, e aí no final do curso a gente iria voltar a comer, né? Mas eu falei para a Gi, a gente terminou o curso numa noite, e a gente estava nesse lugar, ia ter o jantar, né? Já poderia voltar a se alimentar normalmente, e eu falei para ela, Gi, eu não vou voltar a comer hoje, porque, poxa, vários dias sem comer, a gente ficou 7 dias sem comer, só tomando água. Vários dias sem comer, vai fazer mal de repente eu comer, né, agora, então eu vou comer só amanhã, né? Hoje eu não vou comer nada, amanhã eu volto me alimentando bem de leve e tal. E aí quando a gente chegou no restaurante, né, no refeitório lá para se alimentar, tinha de jantar naquele dia risoto fungo, e praticamente é um dos pratos favoritos meus. Naquele momento eu olhei para ela, bem profundo nos olhos dela e falei assim, Gi, esquece o que eu falei. Gente, assim, eu montei um prato de risoto fungo como se fosse a última vez que eu fosse comer na minha vida. Tudo aquilo que eu tinha falado antes, eu invalidei depois. E aí, de repente, alguém observando aquela cena pode falar, meu, o Rodrigo é louco, né? Não dá para confiar nesse cara que fala uma coisa e depois faz outra. Mas veja bem, novas informações se apresentaram. Quando eu falei a respeito daquela minha primeira decisão, que eu não ia comer naquela noite, eu não sabia que tinha um risoto fungo. No momento em que essa nova informação se apresentou, eu mudei de ideia. E é isso que acontece no dia a dia na nossa vida. Às vezes a gente tem novas informações que a gente precisa considerar. É que aí vem uma resistência, né? Não, mas se eu falar isso agora, se eu mudar de ideia, vai parecer que... Não parece nada, você tem nova informação. Você precisa tomar uma decisão com as informações que você tem naquele momento, né? E aí tem a continuação aqui da pergunta do Vitor. Como é que eu mudo as decisões quando você passa de um membro da equipe para líder da mesma equipe? E aí você precisa de decisões relacionadas ao desempenho dos mesmos. Essa transição de membro da equipe, ou seja, eu sou seu colega, agora eu passei a ser seu líder, dá uma outra live completa, né? Mas só para a gente entrar um pouquinho nesse detalhe, você precisa considerar uma outra postura. Porque o que muda quando você passa a ser líder de uma equipe que antes você era membro, né, que você era colega, é que muda a postura. Primeiro que você tem mais informações. Você passa a ter informações, inclusive, sobre essas pessoas. Automaticamente a relação muda. Por mais que a relação continue boa, vocês continuem com uma relação amiga, vamos dizer assim, você já passa a fazer parte de um outro local da empresa, né? Tem coisas que a gente fala sobre o nosso líder, e aí se você agora é meu líder, eu não vou falar mais para você, eu vou falar nesse outro grupo. Isso por si só já causa um pouquinho de separação. Então, nesse caso, tem decisões que você vai ter que tomar sozinho, sozinha, por conta da tua posição, mas entra naquela questão que eu falei antes, de envolver ao máximo essa equipe. Porque agora que eu estou nessa posição, se eu simplesmente pegar esse peso para mim, de agora eu sou responsável por esse grupo, eu tenho que tomar decisões por eles, isso é um grande engano, porque eu jamais vou conseguir tomar decisões pelas outras pessoas. Tem um determinado momento em que eu penso a minha estratégia, isso serve para um grupo de equipe, serve para eu e minha esposa, eu penso alguma coisa, mas no momento em que eu envolvo essa outra pessoa, trago ela junto comigo para ela participar da decisão, isso faz todo sentido, já que ela vai participar, com toda certeza, da execução. Você não vai executar sozinho. Então, nesse caso, quando você passa de membro para líder, você tem muitas vezes que trabalhar com informações antes para poder liderar. Mas na hora de tomar a decisão, de escolher, é muito legal envolver principalmente quem vai executar. Isso só não serve para decisões que envolvem diretamente aquela pessoa de uma forma que não tem opção nenhuma, né? Então, do tipo, a gente vai desligar essa pessoa. Não é momento de envolver, é momento de desligar. A gente vai promover essa pessoa. Não é necessariamente o momento de envolver nesse processo. Você vai envolver já no novo cargo, na nova posição. Então, tem situações onde você não envolve, porque simplesmente já é uma diretriz, né? Já mudou, já é um processo que vai ser feito daquela forma. A decisão já foi tomada. Agora, caso contrário, o envolvimento é a chave aqui.
Esse envolvimento está diretamente ligado à questão da informação. Porque eu tenho algumas informações que eu preciso dividir com os outros de forma coerente, isso é uma parte importante da liderança, eu desenvolvo as informações de forma que os outros estejam na mesma página, né? A gente está naquele equilíbrio e a partir daí a gente começa a executar mesmo as decisões. Então esse é um ponto importante. É realmente uma mudança, de repente a gente pode fazer uma outra live só para falar sobre isso, né? Sobre essa relação de liderança e essas mudanças que acontecem, mas é um momento importante. Né? E muitas vezes você vai ter que fazer decisões e escolhas que impactam os outros, mas que você tem que tomar antes. Mas na hora de executar, lembra de envolver. Né? Esse é um ponto fundamental. Então assim, para a gente resumir bastante, né, o que a gente discutiu aqui, um pouquinho do que eu passei, é que decisão é uma coisa que toma a nossa energia. Escolha é uma coisa que toma a nossa energia. Se a gente puder simplificar esse processo, parar de ficar tomando decisões o tempo todo, simplesmente aplicando a questão da prioridade, né? Ou seja, eu tomo uma decisão agora, depois eu vou para a próxima. Então, elencar quais são os pontos que eu vou trabalhar, né? O primeiro, o segundo, o terceiro. Isso me ajuda a tirar um pouco esse peso e aí eu só vou para a segunda coisa depois que eu terminar a primeira. Né? Então, isso me ajuda bastante. E aí, uma vez que eu estou trabalhando, aprofundando numa decisão, é construir os cenários. Buscar informação, construir os cenários, testar e agrupar, justamente para você poder embasar a sua decisão. Você sabe que você está tomando uma decisão, né, de uma forma assertiva e com segurança quando você se sente bem. Isso não quer dizer que você não vai se sentir um pouquinho mal, entre aspas, né? Um pouquinho de medo, um pouquinho de ansiedade, porque você vai ter que abrir mão, né? Escolher, na verdade, é você ir por um caminho e abrir mão dos outros caminhos. Então, isso causa uma certa ansiedade, isso causa um certo desconforto, mas garanta que o conforto em seguir seja maior do que o desconforto em ficar naquela confabulação a respeito das opções. Né? E aí, é bem óbvio o que eu vou dizer, mas você sabe que você tomou essa decisão, a sua decisão, quando você para de pensar nas outras opções. Porque se eu tinha 4 opções, escolhi uma, mas eu continuo pensando como seriam as outras 3, eu não tomei a decisão ainda. E se isso acontecer com você, para imediatamente, volta e faz a lição de casa. Vai buscar mais informação para embasar a sua decisão. E uma vez que você escolher, invista naquele caminho. Eu sempre defendo isso. Você fez a sua escolha? Você está dizendo para você que você fez a sua escolha? Então a tua opção agora é investir nessa escolha que você fez, para fazê-la dar certo. Porque senão você mesmo se boicota. Eu escolhi, mas agora eu vou boicotar isso para de repente as outras opções voltarem. É simplesmente uma estratégia para se dar mal. Então a gente tem que ter cuidado com esse processo. Né? O processo de escolha, muitas vezes, é a gente abrir mão de todo o resto. Né? É isso que acontece. Se eu não conseguir agrupar, eu vou ter que abrir mão. Então eu falo muitas vezes porque às vezes eu consigo agrupar e eu não preciso abrir mão de nada. Mas se eu não conseguir agrupar, eu vou ter que abrir mão. E aí eu entro no teste. Se não der certo o teste, eu tomo uma nova decisão. Essa é uma questão viva. Né? De novo, não existe uma decisão que encerra a questão. A decisão simplesmente te leva para o próximo nível, para o próximo patamar, onde você vai ter que tomar novas decisões. E aí tem uma questão que eu não podia deixar de dividir com vocês, que uma vez eu ouvi e que me acompanha muito forte, que assim, tudo, absolutamente tudo é uma escolha. Tudo é escolha. E aqui a gente está aprofundando ainda mais essa questão, porque é natural a gente falar de decisão e escolha para coisas que têm mais de uma opção. Mas mesmo quando você só tem uma única opção, isso ainda é uma escolha. Porque nós somos seres capazes de criar. Nós temos a nossa criatividade e através da nossa criação a gente pode criar outras opções. Então se você se vê no momento da sua vida fazendo alguma coisa onde de repente você fala assim, mas eu só tenho uma opção, ainda assim é uma escolha? É, porque você pode investir tempo e energia, recursos, buscar outras pessoas para criar uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta opção. Então tudo, absolutamente tudo é uma escolha. Entrando ainda nessa questão, aprofundando, né, o Dantas daqui está perguntando, vale a pena arriscar mesmo estando com dúvida? Cuidado com essa questão de risco no sentido de qual é o nível do risco. Eu estou em dúvida, aí eu busco informação. Aí eu continuo em dúvida, eu busco mais informação. Aí imagina que isso vai consumindo meu tempo. E isso pode me fazer entrar num loop de busca de informação onde eu nunca tenho informação suficiente. Então, dependendo da decisão que eu tenho que tomar, Dantas, é importante eu entender o seguinte, talvez eu tenha um prazo. E aí eu estabeleço um tempo para encontrar essas informações, mas na hora que deu esse prazo, eu vou precisar arriscar. Repara que se eu fiz essa lição de casa antes de busca de informação, eu diminuo esse risco. Agora, se eu fico sentado na minha cadeira, tipo, ai meu Deus, eu tenho que decidir, segunda-feira eu tenho que decidir, segunda-feira eu tenho que decidir, e eu não busco informação, chega na segunda-feira, eu estou igual eu estou hoje. E aí ferrou.
né? Quer dizer, eu não busquei mais informação, eu não tenho nada além do que eu tinha. Então, simplesmente, aí o risco é grande mesmo. Agora, se eu estou em dúvida e busco informação, com toda certeza eu diminuo esse risco. Mas sempre vai ter um risco. Porque aquela história, será que o que eu estou fazendo vai ser certo? Mas o grande ponto é que a vida é esse risco, né? Se eu embasei isso com informações relevantes, eu pelo menos vou em paz. Eu vou com um pouco de dúvida ainda, tenho risco, mas se der certo ou se der errado, é só uma questão de percepção. O ponto é, eu vou avançar e eu ver o que acontece, né? Eu vou testar e ver o que acontece. Se precisar lapidar, tomar uma nova decisão, eu tomo, né? Eu faço isso. Mas o risco vai estar sempre presente. O ponto é, eu posso diminuir esse risco aumentando a quantidade de informações que eu tenho. Só cuidado para não ficar nesse loop, tá? E aí, voltando para essa questão de que tudo é escolha, é exatamente isso, né? Se tudo é escolha, eu sempre tenho uma opção. Então, toma cuidado e começa a reparar a partir de agora, né? Refletir, quais são os pontos hoje na tua vida onde você sente que uma escolha precisa ser feita. Isso você sabe imediatamente. Conforme eu estou falando aqui, está vindo na tua cabeça. Pode ser que você fale, não, mas eu não vou mexer com isso. Legal, é uma escolha. Lembra disso. Tudo é uma escolha. Agora, se tem algo que te incomoda, se tem algo que você sente que não está muito legal, é importante que você olhe para isso, né? Eu acredito plenamente que a gente não está aqui para ficar só passando perrengue. O perrengue faz parte da jornada, mas ele não é para ser a jornada inteira. Não tem coisa mais legal do que você vencer um desafio. Não tem coisa mais que te preenche mais do que você pegar uma dificuldade e superá-la. Então, não é pra gente ficar vivendo a dificuldade, é pra gente superar essa dificuldade. Mas aí eu preciso escolher fazer isso, buscar as informações necessárias, buscar os recursos para fazer isso, enfim, me mexer, né? Esse é o ponto. Então, se tudo é uma escolha, acho que para fechar esse nosso tema hoje, o importante é nós escolhermos escolher. Essa é uma questão interessante. Eu preciso escolher. Eu preciso fazer a decisão de decidir, de avançar, de mudar, né? De buscar realmente essas informações. Exige um pouquinho de coragem, mas mais do que coragem, precisa ter a intenção. Então, meu desejo para vocês que estão assistindo e que vão assistir depois da gravação dessa live é que vocês tenham a intenção de escolher, porque isso realmente faz a tua vida avançar, faz os teus projetos acontecerem, né? São a soma das escolhas que vai fazer com que você avance no teu caminho, né? Na tua jornada. Então, esse é um ponto bem importante.